O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para aqueles que conseguiram acompanhar a Santa Missa nessas 2 semanas, todos os dias, nós fizemos um estudo do livro do Apocalipse de São João. E mais ainda, um estudo de escatologia, como eu falei ontem na missa, dos finais dos tempos. A liturgia da palavra, desde a segunda-feira da semana passada, começou desde o capítulo 1 do Apocalipse. Hoje nós estamos quase no final. Amanhã, no sábado, termina todo esse livro do Apocalipse, que durante essas 2 semanas fomos estudando. Mas também intercalando com o Evangelho de Lucas, e principalmente as passagens que falam da segunda vinda do Cristo, a partir do capítulo 18, ali do evangelista Lucas. Hoje nós estamos chegando ao fim desse livro. E hoje nós falaremos, que é o que o livro do Apocalipse fala, e também o Evangelho de hoje nos fala, é o fim da história. Mas veja, não é para causar tristeza nem temor. É o fim da história, mas é o início da eternidade. É o fim desse vale de lágrimas, mas o início da verdadeira vida, a verdadeira vida que não existirá mais lágrimas, não haverá mais noite, não haverá mais choro, nem grito, nem dor, não haverá mais trevas, porque Deus será a nossa luz e toda treva será afugentada. O Senhor brilhará por toda a eternidade. Quando Jesus fala dos últimos dias e de tudo que vai acontecer com a humanidade, Ele mostra o fim, mas sempre com um olhar de esperança. Jesus nunca vai trazer uma mensagem de fim, como acabou, tristeza, porque nós sabemos que a morte é uma passagem, e a passagem para a vida eterna, para a vida plena. Essa aqui é passageira, a outra é eterna, a outra é a verdadeira alegria. Essa nós já provaremos, se estamos em Deus, já provaremos em parte, como um espelho reluzente, confuso, mas em parte, a alegria que nós provaremos lá. Aqui já em parte, como no espelho confusamente, já em parte essa felicidade, mas lá, face a face, nós veremos toda a grandeza de Deus e tudo o que Ele tem preparado para nós. É o que a parábola de hoje do Evangelho nos fala. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Jesus usava daquilo que era da época, ele devia estar passando perto de uma figueira e falou para eles, quando verem ela dando brotos, é porque está perto o verão. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, aqui nós estamos no final desse capítulo de Lucas. Quando ele fala que vão acontecer essas coisas, é tudo que nós fomos estudando durante essas 2 semanas. Que Lucas vai nos mostrando o que vai acontecer quando estiver perto o final. Eu não vou citar aqui novamente, mas é tudo aquilo que vem acontecendo no mundo e que Lucas foi citando de um por um. Quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto.
Veja, Jesus disse: quando verem todos os sinais que apontam que o fim está próximo, aí ele diz, como disse na passagem de ontem: olhai para cima, levanta a cabeça, não fiquem tristes, ergam a cabeça porque a vossa libertação está próxima. Não é tristeza. Quando vocês virem tudo isso acontecer, que está prevendo o final, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Fiquem alegres, porque a libertação, a vossa ressurreição está próxima. Veja, o verão é principalmente a estação dos frutos maduros, é a estação das colheitas. Mas antes do verão nós temos uma estação que se chama primavera. Veja, antes do fim vai acontecer, Deus vai fazer com que aconteça uma grande primavera na igreja, no mundo. E o que é essa primavera que vai acontecer antes do fim? É um grande derramamento do Espírito Santo. Como eu disse, quando Jesus fala do fim, ele fala sempre com um olhar de esperança, e ele não quer perder ninguém. Por isso, antes do fim acontecer, uma primavera vai acontecer. Um grande derramamento do Espírito Santo, como essa última investida da grande misericórdia desse Deus que é amor. Virá o Espírito Santo, que é o próprio amor, e vai derramar todo o seu poder para que aquele que quiser seja salvo. E aqui eu lembro e recordo da profecia de Joel, capítulo 3, de 1 a 5. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Veja, o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre todo o ser vivo, não sobre alguns, não somente para aqueles que estão fiéis, mas porque Ele quer salvar a todos, Ele vai derramar sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão visões, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre escravos e escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, turbilhão de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. O final. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte de Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Veja, meus irmãos, quando esse derramamento, essa grande primavera que o Senhor vai derramar sobre todo o ser vivo, e Ele diz: todo aquele que quiser, todo aquele que deixar o Espírito Santo agir, esse será salvo. Todo, até aquele que está se perdendo, se ele invocar o nome do Senhor naqueles dias, será salvo. Na primeira leitura nós temos a visão de João do fim. Veja, ao escutar aquela leitura parece que dá medo, mas não. Veja, nós vamos ver aqui, não é para causar medo. Essa visão de João é cheia de símbolos, todos têm significados, mas alguns nós só saberemos no dia, porque nós não sabemos como será. João teve essa visão inspirada por Deus por meio de parábola, de símbolos. E veja, João diz: eu vi um anjo descer do céu, nas mãos tinha a chave do abismo e uma corrente. Veja, imaginemos como João estava vendo essa visão. Imaginem agora, João diz que viu um anjo descendo e nas mãos tinha a chave do abismo e uma corrente. Eu imagino que deve ser São Miguel Arcanjo, porque foi São Miguel Arcanjo que precipitou o inimigo, Satanás. E veja o que diz: o anjo agarrou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, acorrentou por 1000 anos e lançou no abismo. Depois trancou, lacrou no abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminasse 1000 anos. Veja, esses 1000 anos nós não sabemos o que são parábolas, sinais, símbolos. Nós só saberemos quando chegar.
Mas veja, o dragão foi precipitado, preso, acorrentado. E aí, isso mostra a vitória definitiva do Cristo sobre o inimigo. Deus já venceu. Claro que no final ali será carimbada a vitória final e o inimigo será totalmente destruído. Veja o que João vê mais. João viu tronos. Imaginem, João estava vendo a visão de Deus. Ele viu tronos e chegando pessoas e tomando o lugar dos tronos. Esses tronos é o trono daqueles que estarão no julgamento final. É o julgamento definitivo, quando nós estivermos diante de Deus. Depois ele viu aqueles que foram martirizados. Fala aqui decapitados por causa do testemunho de Cristo. Eu imagino que João viu João Batista, que foi mártir. Viu Paulo apóstolo, que foi martirizado. Estevão, que foi o primeiro mártir, que foi apedrejado. Viu todos os mártires, aqueles que foram mortos lá no início da igreja. E todos, até hoje, aqueles que entregaram, derramaram o seu sangue pelo Cristo. Veja, João vendo o anjo precipitando Satanás, os tronos sendo ocupados, chegando todos os mártires, e depois ele viu aqueles que permaneceram fiéis e não tiveram a marca da besta, como fala no livro do Apocalipse. Aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, aqueles que permaneceram íntegros na fidelidade, sofrendo as consequências de serem fiéis em um tempo de trevas. Aqueles que foram santos, que permaneceram santos no dia a dia, nas pequenas coisas, e não se deixaram enganar pelo inimigo. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado no trono. Veja, depois disso tudo, João viu o grande trono onde o Cristo estará sentado. Ele viu o grande trono, e quando esse trono apareceu, diz que toda a terra, todo o céu, tudo que foi criado desapareceu. Permaneceu o trono, com todos os outros, os mártires, todos aqueles que permaneceram fiéis. E aí ele diz que viu todos os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Todos nós. Porque para chegar lá, nesse dia do julgamento final, nós passaremos por essa passagem que é a morte. Ele viu toda a humanidade diante desse grande trono. E aí João diz que apareceu vários livros. Eram os livros da vida de cada um de nós, de toda a humanidade, vários livros chegando. E aí chegou o grande livro da vida. E diz que, de acordo com o que está escrito em cada livro, diante do grande livro da vida, todos serão julgados pela conduta com que viveram nesse mundo aqui. O amor que nós vivemos nesse mundo, o perdão que nós vivemos dando ao próximo, o amor para com Deus e o amor que nós direcionamos para o nosso próximo. Veja, quando nós lemos essa leitura de João do Apocalipse dessa forma, nós tiramos o medo. Veja, claro que não sei você, mas eu sonho com esse dia, de estar diante, face a face com Deus. E aí, João finaliza: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram. Tudo isso que nós vivemos aqui, João disse, passou. Agora é o novo céu e a nova terra. Ele diz que viu a cidade santa, Jerusalém celeste, que descia para junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Como o salmo de hoje fala: eis que a tenda de Deus veio no meio do povo. A cidade, tudo que Deus preparou estava ali apresentada nessa visão que João teve, simbólica, em parábolas, mas que nós só veremos precisamente no dia. Mas como aqui, parafraseando o salmo de hoje, nossa alma desfalece de saudade, de um lugar que nunca vimos, mas que sentimos saudades porque nós viemos de lá. Por isso que muitas vezes aqui nós sentimos uma saudade que não sabemos dar nome. É a saudade de um lugar
que nós nunca vimos, mas que temos o desejo de ver. Mas nós sentimos saudades porque nós nascemos de lá. Aqui é só um tempo passageiro. Nós nascemos lá e voltaremos para lá. O coração e a nossa carne rejubila e exulta de alegria no Deus vivo. Felizes os que habitarão a vossa casa, Senhor. Para sempre haverão de vos louvar e adorar. Felizes aqueles que colocarem suas forças enquanto vivos aqui nessa terra, nesse tempo passageiro, como o salmista diz. Felizes aqueles que colocarem suas forças, a sua alma nas mãos de Deus, pois caminharão nesse vale de lágrimas, mas com o ardor sempre crescente da alma de um dia viver a eternidade. Veja, a mensagem dos finais dos tempos não deve trazer medo e tristeza, como eu falei no início, mas deve gerar em nós esperança e alegria. Levanta a cabeça, ergue a cabeça, porque a nossa libertação está próxima. Fecha os teus olhos. Imagina com João esse novo céu e nova terra que virá para todos nós. Lá que não haverá mais dor, não haverá mais grito de dor, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. O Senhor será tudo em nós e nós viveremos eternamente com Ele. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, canta. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. E aqui eu quero pedir ao Espírito Santo que vem sobre nós hoje, todo momento que nós clamamos, e é esse Espírito que virá de uma forma tão grande antes do fim, como um derramamento, que Ele já hoje possa vir sobre nós e nos causar uma alegria tão grande, uma felicidade tão grande já agora, que o Espírito Santo possa nos dar a graça da fidelidade hoje e até o fim da nossa vida, para que Ele mesmo possa nos apresentar ao Senhor, íntegros, fiéis e santos. Obrigado, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, porque Tu és o Rei dos Reis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.